Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Eu tenho um recado de Deus para a sua vida esta noite. Neemias, capítulo de número 1. Eu quero ler com os irmãos apenas o versículo Neemias, capítulo 1, versículo 11. Neemias, capítulo de número 1, versículo 11. Quantos encontraram, por gentileza, diga amém. Amém. Diz assim: Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós queremos te reverenciar essa noite ainda, porque entendemos que esta, se não for a mais importante, é uma das partes mais importantes do culto, em que nós queremos ouvir a tua voz. Sabemos que tu és Deus que não precisa de muito tempo para trazer uma mensagem que irá gerar transformação na vida de uma pessoa. O Senhor, nessa noite, em 10 minutos, 15 minutos, talvez um pouco mais, ou até em 2 minutos, o Senhor pode falar o que essa pessoa de fato precisa ouvir. E nós queremos ter o cuidado agora de estar debaixo da tua autoridade, debaixo de tuas asas, para poder, na condição de instrumento, ministrar esta mensagem aos corações presentes. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite tão linda que o Senhor nos permite estar aqui hoje, te louvando, te adorando, participando, partilhando de uma comunhão tão preciosa. Receba a nossa gratidão, Senhor, receba a nossa oração e pedimos que o Senhor fale conosco ainda segundo a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou dizer algo a você que está aqui, que é muito importante. Eu diria que importante seria muito pouco ainda o que eu vou dizer a você. Mas que o nosso Deus é um Deus supremo, eterno, poderoso. Você acho que já cansou de ouvir falar isso aqui. E certamente já me ouviu falar muito a respeito do poder desse Deus que nós servimos. Mas Deus, na condição de Deus, Ele possui os seus atributos, e são muitos. E nós levaríamos aqui dias, talvez horas, meses, o resto da nossa vida, talvez, para descrever esses atributos de Deus. E é exatamente o que torna Deus diferente de mim e de você, porque nós somos seres humanos mortais, limitados, e não é nenhuma novidade, cheios de defeitos. Amém ou amém? Cheio, montão. Mas Deus, Ele é eterno e ponto. Deus, Ele está acima de tudo e de todos e ponto. Algumas descrições definem Deus como o princípio e o fim, como alfa, como ômega, como o sol da justiça. Eu estou falando de algo grande, amém ou amém? E uma das coisas que me impressiona em Deus é a sua memória. A memória de Deus, ela é capaz de registrar tudo na história da humanidade. Se nós puséssemos aqui hoje uma máquina do tempo
Vamos botar uma máquina do tempo aqui, me acompanhe nessa viagem. E eu perguntaria a você: escolha o ano, o dia ou o século que você quer voltar. Ah, pastor, eu quero voltar lá no século XVIII. A gente apertaria o botão, a gente voltaria lá atrás, mais de 200 anos atrás. Não, pastor, eu quero voltar no tempo de Jesus. Eu quero voltar no tempo que ele andava pela praia pregando. Eu quero voltar naquele tempo em que ele mandou aquela mulher encurvada levantar, depois de 18 anos enfermo, e aquela mulher levantou. Ou, não, eu quero voltar no dia que Jesus esteve à porta de Lázaro, e aquela multidão expectando ali, esperando aquele momento, aquela oportunidade, para ver o que aconteceu. E quando Lázaro, eu quero voltar nesse dia, pastor, eu quero voltar nesse dia. Deixa eu dizer a você, Deus estava lá. A memória de Deus é tão poderosa que ela é capaz de registrar tudo na humanidade. Você sabe que nós temos uma memória, ele fala de mim, uma memória difícil, limitadíssima, principalmente questão de trabalho. Se você não tiver tudo anotado ali, você se perde, você se enrola. E vamos falar de algo mais simples. Alguém pergunta assim: o que você almoçou 3 dias atrás? Você vai coçar a cabeça, você vai piscar, você vai abaixar, você vai olhar o celular, você vai ligar para um, vai ligar para outro, até você lembrar. Isso se você lembrar. Olha, como nós somos limitados. Amém ou não amém? Mas para Deus, ouçam isso, não há limite para o seu conhecimento. E sobre cada detalhe do universo, desde uma folha de uma árvore até o nascimento de uma criança, a Bíblia diz que o salmista, no capítulo 139, versículo 13 e 14, ele diz assim: ainda no ventre, em formação no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Deus é muito grande. A memória dele, os registros são gigantescos. E Neemias foi um servo dedicado a Deus, que trabalhou na reconstrução dos muros de Jerusalém. E Neemias era só um copeiro. E ele presenciou pessoas pedindo favores ao rei Artaxerxes, pedindo favores, pedindo ajuda, pedindo ao rei: lembre de mim, lembre da minha família. E Neemias está lá na condição de copeiro, presenciando tudo isso. Todo dia havia uma multidão diante do palácio do rei, colocavam-se na fila, dias que pessoas não conseguiam nem ser atendidas, pedindo favor do rei, pedindo para que o rei Artaxerxes se lembrassem delas, pedindo para que o rei fizesse notória a presença, não só fizesse notória a sua presença, mas que se lembrasse, através de um favor, através de um recurso, através de uma resposta, de uma ajuda. E durante essa luta de reconstrução da cidade, frequentemente Neemias também no seu quarto se ajoelhava, erguia a voz aos céus e orava a Deus, e ele dizia: nos ajude, Senhor, a compreender algumas coisas que estão acontecendo. E a Bíblia diz que quando a notícia chegou a Neemias de que a cidade havia sido devastada, o coração dele se entristeceu, e por semanas Neemias chorou. Mas a Bíblia diz que em todo o tempo ele orou a Deus. Você não vai ver na Bíblia Neemias dizendo: Deus, se lembre de mim, Deus, se lembre de mim. Mas as nossas orações direcionadas a Deus não quer dizer outra coisa. Quando se está em crise, quando se está enfrentando uma luta, quando se está enfrentando qualquer tipo de adversidade. Porque quando nós oramos a Deus com o peito aberto, nós estamos dizendo, em outras palavras: Deus, lembre-se de mim. E esta é uma oração tanto lógica. Agora, você sabe que Deus se lembra. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. E o livro de Neemias, onde traz a expressão lembra-te,
traz algumas vezes. E nós vamos aprender que Deus nunca se esquece. Ajudem-me a pregar e diga: Deus nunca se esquece. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: se você tem uma promessa, se Deus te fez uma promessa, Deus não se esqueceu dela. Posso ouvir um amém? Você sabe que Deus não se esquece na minha vida e na sua vida? Por mais que você considere tardio, como diz a Bíblia, Deus, você acabou de dizer, Deus não se esquece das suas promessas. O texto de Neemias, capítulo 1, versículo 8, diz assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. A primeira coisa que Deus nunca se esquece é de suas promessas. E Neemias sabia que a situação do povo de Israel no cativeiro era consequência de sua desobediência e que Deus os havia avisado de tudo. Por isso que Neemias declara que sabe que Deus nunca se esquece de suas promessas. O Senhor Deus se lembra de tudo que promete e garante. Jeremias capítulo 1, versículo de número 12: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E Jesus confirmou isso no Evangelho de Lucas capítulo 21, versículo 33: o céu passará, a terra passará, porém as minhas palavras não passarão. Se você está esperando uma promessa de Deus, Deus se lembra daquilo que Ele prometeu a você. Basta você permanecer na condição ou na posição que Ele disser para você ficar. E acredite, Deus jamais esquece de suas promessas. Ele é fiel para se lembrar e para cumpri-las na minha vida e na sua vida. Quantos nessa noite têm promessas de Deus? Levante suas mãos e glorifique a Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus não se esquece de suas promessas. Facilmente nós consideramos esquecidas. Como que nós consideramos esquecidas? Na maioria das vezes as nossas orações é assim: Senhor, Tu sabes. Claro que Ele sabe. Senhor, Tu está vendo. Claro que Ele está vendo. Senhor, o Senhor disse que ia fazer, até agora nada. Porque a gente tem esse método de oratória, né? Querendo que Deus Ele atue, que Ele reaja à nossa oração de acordo com o nosso ritmo, de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o que nós achamos, de acordo com o que nós consideramos melhor. Mas Deus está dizendo assim: ei, se eu fiz uma promessa a você, acredite, não vai passar essa promessa sem que antes eu cumpra ela na sua vida. Eu não sei se você está crendo, mas se estiver aí, levanta a tua mãozinha para lá, abre a tua boca e glorifique a Jesus, porque talvez esta seja a noite da concretização de promessas nesse lugar. Se você é um desses, levante sua voz e exalte a Jesus. Deus não se esquece de suas promessas. Deus não se esquece dos seus servos. Neemias nessa empreitada, a ótica humana, ele estava sozinho e rodeado de inimigos, sozinho lá batalhando nessa árdua tarefa de reconstrução dos muros. E há quem diga que ele estava sozinho, mas Deus está dizendo: Neemias, não esqueci de você. Existe um texto em Neemias capítulo de número 5, versículo 19. Olha a oração de Neemias: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Deus não se esquece dos seus servos. A segunda coisa que Deus nunca se esquece é dos seus servos. E aqui Neemias estava lutando pelo seu povo, e como líder experiente, ele sabia que as pessoas têm memória curta. Isso é um problema atual também, né? Memória curta. E logo se esquece das coisas boas que foram feitas, né?
Mas o seu Deus não esqueceria dele, sem dúvida. E então Neemias pede ao Senhor que se lembre dele tudo quanto o que fez pelo seu povo. Escute, saber que Deus se lembra de nós é um conforto quando nós pensamos que estamos sozinhos. Mas todo mundo pode ter te abandonado, todo mundo pode ter esquecido. Nenhuma ligação você tem recebido de uma pessoa para no mínimo dizer: meu amigo, minha amiga, meu irmão, meu sobrinho, meu filho, meu pai, minha mãe, minha mulher, minha esposa, pode contar comigo. Nem isso você tem recebido. Que dirá uma mensagem? Mas se você é de Deus, Deus não se esqueceu de você. Diga comigo assim: Deus não se esqueceu de mim. Olha o que diz a Bíblia no livro do Evangelho, no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Acaso pode uma mãe esquecer-se de um filho ainda que mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Se você pensa que está só e que ninguém se lembra de você, saiba que o Senhor, Ele nem pisca. A Bíblia diz no livro de Salmos que o guarda de Israel não dormitará o guarda de Israel, aquele que te guarda. Se você pensou que estava sozinho, se você é crente, se você é de Deus, se você é da igreja, se você é filho de Deus e por algum momento pensou que Deus se esqueceu de você, deixa eu dizer, Deus nunca se esqueceu de você. E Ele está dizendo: o que eu prometi você vou cumprir, porque tu é o meu servo, e de ti eu não me esqueço, e não me esquecerei jamais. Alguém nessa noite pode levantar os braços e abrir a voz e exaltar ao Deus que não se esquece dos seus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, ajude a pregar que Deus não se esqueceu de você. Talvez essa pessoa está em apuros aí do seu lado, né? Precisando de um milagre, uma resposta na semana, uma porta para se abrir. E às vezes nós aprendemos hoje daqui pela manhã, às vezes não é você chegar com uma quantia de dinheiro para abençoar alguém que pode fazer alguma diferença. Pode. Mas às vezes não é isso que a pessoa precisa, que ela precisa de uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. Eu me lembro que quando eu fui ali visitar o Arthur, eu olhei para o Everton, eu olhei para a Aline e falei assim, fiquei pensando: rapaz, eu sou pai que luta, que peleja, Jesus, mas ao mesmo tempo meu coração cheio de fé, meu coração cheio de alegria. E em um momento que eu entrei ali naquela UTI, eu falei assim: a coisa está feia, melhor você se preparar. Em nenhum momento eu disse isso, mas o Deus que nós servimos, isso aqui na igreja também, o Deus que nós servimos, Ele é poderoso, e Ele não se esquece daqueles que são seus. Se você é filho de Deus, se você está na condição de servo, tenha certeza, Deus jamais se esquecerá de você. Ele está no controle da sua vida, e o que é teu, ninguém vai tirar. Alguém crê nessa palavra, glorifica Jesus. Sabe que Deus não se esquece também? Deus não se esquece dos nossos inimigos. Isso é lindo. Diga comigo: Deus não se esquece dos meus inimigos. Olha o que Neemias vai dizer no capítulo 6, versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, no tocante a essas suas obras. E também, Senhor, lembra daquela profetisa, o nome difícil, Noadias, nem sei falar o nome dessa mulher, e dos mais profetas que me procuraram para me intimidar. A terceira coisa que Deus não se esquece é dos teus inimigos. E deixa eu dizer de antemão aqui, eu não vou incitar aqui esse evangelho vingativo não, sabe? Fica tranquilo. Senhor, quem me viu passar na prova, nada disso. É nada disso. Amém? Fuja disso, tá, queridos? Fuja disso. Que só suscita aí no nosso coração, né? Vai ter que lamber os meus pés. Fuja disso em nome de Jesus, tá bom?
Cuida disso em nome de Jesus. Na vida de Neemias havia dois homens que eram uma pedra, ou seja, um paralelo no sapato dele, no sapato de Neemias. Dois paralelos levinhos, um em cada sapato de Neemias. Dois paralelos chamados Tobias e Sanbalat. Diga comigo, Tobias e Sanbalat. Eles se alinharam para tentar atrapalhar Neemias nessa tarefa de reconstrução do muro de Jerusalém. E aí Neemias faz uma oração e diz assim: ele pede a Deus para se lembrar deles e entrega esses homens nas mãos de, para que o Senhor faça justiça. Deixa eu dizer a você, quem tem que fazer justiça não é você. Amém? Não, pastor, fulano se levantou contra mim. Entregue fulano nas mãos de Deus. Pastor, meu patrão, ó, só o sangue, não estou aguentando mais. Deus vai castigar, pastor. Se você entregue seu patrão na mão de Deus. Porque na medida que você, é que eu estou te falando, essa questão do evangelho vingativo, isso é muito perigoso. Nós temos que ter cuidado até com o que a gente canta hoje, sabe? Olha, eu fiz uma filtragem no meu repertório musical, você não tem noção. Deus, ó, puxou minha orelha. Esses dias aí, estava tomando um cafezinho com ele. Ele sentou comigo e disse: Michel, rapaz, você tem que rever as canções que você está cantando aí. Mas como assim? Esse negócio aqui. Entendeu, né? Viu? Ó. E ele falou: você tem que ver, você tem que filtrar. Porque na medida que você canta, você começa a cantar. Vou te dar um exemplo aqui. Eu estava tentando me segurar, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Alô? Ih, Jesus, vou falar. Falo. Quem te viu passar na prova e não te ama, quando vê você na bênção, vão estar na plateia e você não. Isso é meio complicado, né? Acredite, cantei muito aqui em outras igrejas, mas sou homem, ser humano. Aí Jesus falou assim: rapaz, você tem que conversar contigo. Aí sentei e falou: rapaz, você tem que filtrar o que você está cantando. Porque na medida que eu estava cantando, tem que ser isso mesmo. E eu vou te falar, ouçam isso. Tem gente que vive o que canta, irmãos. Amém ou amém? Vou tirar o paletó. Vou tirar. Tem gente que vive o que canta. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar na plateia e você não pode. O que é isso? Queridos, eu sei a você, Deus não se esquece de suas promessas. Deus não se esquece dos seus servos. E ouça isso, Deus não se esquece também de quem se levanta contra você. Sabe o que Neemias fez? Não foi tirar satisfação com esses dois paralelos chamados Tobias e Sanbalat. Sabe o que ele fez? Senhor, eu entrego eles em tuas. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Eu entrego ele em tuas mãos. Da mesma forma que Deus não se esquece dos seus servos, Deus também se lembra dos seus inimigos. A palavra de Deus, ela nos avisa lá no livro de Salmos, capítulo 105, versículo de número 115. Olha, se você não gravou nada do que eu preguei até agora, grave isso, o que a Bíblia diz, palavra de Deus, Salmo 105, versículo 15. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Quando alguém se levanta contra você, quando alguém se levanta contra mim, eu não preciso ir até ele, dar soco na cara, sacar, dar um tiro na cabeça dele, muito menos tirar satisfação. Quando alguém se levanta contra mim, contra você, o que eu tenho que fazer é apresentá-lo diante de Deus, porque Deus fará justiça, e a justiça está na mão do Senhor. Deus não se esquece dos seus
pessoa, isso ninguém me contou não, tá, irmãos? Ninguém me contou não, eu vi isso. Eu já contei isso aqui, vou contar, porque talvez tenha algumas pessoas que não ouviram esse testemunho aí. Lá em Teresópolis, nós uma excursão para ministrar em Juiz de Fora. João de Fora não existe ainda não, né? Tem, João? Não, tem não. É Juiz de Fora. E aí nós fomos numa grande caravana, igreja de Filadélfia e tal. Na época eu estava na área da música, e aí na grande caravana para ministrar numa das filiais da convenção que nós éramos ligados na época, nessa da Juiz de Fora. Aí fomos e alugamos um ônibus. E aí esse ônibus, obviamente, secular, empresa secular, aquela coisa toda, pagamos direitinho e tal, e o motorista ímpio. Marcamos um horário, só que assim, você sabe, crente, graças a Deus aqui não tem esse problema não, mas eu já vivi umas experiências. Olha, nesse dia lá nós atrasamos meia hora, uma hora, uma coisa assim, sabe? Ah, pra quê? Tobias ficou chateado, ficou enjoado, queria ir embora, ligou o ônibus, começou a acelerar, com ninguém dentro do ônibus. Eu, rapaz, o pastor não chegou, como é que vai para ser pastor? Um pouquinho. Ah, você falou um monte de besteira. O senhor falou um monte de dentro desse pastor ímpio, não sei se ele estava meio virado na cabeça, e começou a falar um monte de besteira, e aí falou mais besteira, e aí falou mal do pastor. Eu não estou vendo, nem vou repetir o que ele disse, só falou mal do pastor. E eu vi isso, eu estava perto, ouvi. Virei as costas, o pastor chegou, vamos entrar, entramos no ônibus, o motorista mudo, quieto, saiu uma palavra, nem a respiração ouvia dele. Vamos orar, oramos, aquele costume que o crente tem de orar, né, dentro do ônibus. Vamos orar, e o fogo caindo dentro do ônibus. E o motorista mudo, calado, falante toda a vida. Viajamos, chegamos até o nosso destino, ministramos, vamos embora, mais um atrasozinho na volta, né? Tem cantina, tem a conversa, mata saudade de hoje. Aí, e o motorista mudo, quietinho. Chegamos em Teresópolis. De repente, todo mundo desceu do ônibus. Deus falou com o pastor Bira, falou assim: rapaz, eu tirei a voz do motorista, tem que orar por ele para a voz dele voltar. Está entendendo? Ninguém me contou não, eu vi. Tá? Eu vi isso, eu testemunhei. Eu era assim com o pastor. Onde ele ia, eu estava junto, igual Eliseu, sabe? Era assim com ele. E o pastor reuniu toda a igreja, na calçada ali da igreja mesmo. E o motorista veio desesperado, de joelho, porque ele escreveu no papel. Porque Deus falou com o motorista também. Eu não lembro que ele escreveu mais de 10 anos isso. Eu lembro nem que eu almocei hoje, não lembro. Foi muito gostoso que a minha sogra fez. E ele escreveu no papel. Falou assim: pastor, me perdoa porque eu fiz isso, falei isso. E Deus falou comigo que ele tirou a minha voz por causa disso. E aí, ao mesmo tempo, Deus falou com o pastor. O pastor veio orar. Pode chamar as crianças lá, tá? Veio orar, tá vendo? E quando o pastor orou por aquele rapaz, a voz dele voltou na hora. E de brinde aceitou Jesus. Deus é carrasco? Não. Deus é tão ruim assim, pastor? Não. Só que é o seguinte: não toque nos ungidos dele. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você viu alguém falando mal do seu pastor? Da sua pastora aqui? Dá um toque nele de leve. Sorrisinho de lado. Mas aí, rapaz, cuidado. Aí você abre um sorrisinho assim, velho. Vai assim, ó.
Obrigado. Amém? Tem muitos outros testemunhos. Teve outra que declarou um câncer com a pastora no pé, né, pastor? Como é que foi? Ela ajoelhou no chão e pediu um câncer com a pastora. Quantos anos tem isso? Está viva? Ainda está viva? Mas o que aconteceu com ela? Ficou muito ruim, né? O câncer até veio a pastora alguns anos atrás. Eu já sabia mais 2 meses só. Tem mais de 10 anos a pastora até agora. Então você vê alguém falando aí, um comentáriozinho. Ei, filhão, deixa eu te dar um toque. Obrigado. Não, não comprei não. Sei, tá vendo? Então são muitos, inúmeros testemunhos que nós poderíamos citar aqui. Mas eu quero dizer, eu quero enfatizar o seguinte: não vai tirar satisfação não. Entregue nas mãos de Deus, que é o melhor que você faz. Quer a bênção de Deus para a sua vida? Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Vamos cantar o refrão dessa canção, João? Pega a sua guitarra ali. Aleluia. A Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei. Eu não serei. Levante suas mãos e diga: 1000 cairão. Direcional para a tua vida, com propósito. E é um convite que eu quero externar a todos dentro desse santuário. Se você tem 30, 50, 200 anos de cristão, sinceramente, permita-me dizer, isso não me interessa. O que interessa é a intenção do teu coração. Qual é o teu desejo hoje? O que você precisa? Deixa eu dizer a você, Deus não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. E por mais que você esteja considerando que Ele esqueceu, Ele trouxe você aqui nessa noite para você ouvir isso. Deus não se esqueceu de você. Se você precisa de uma oração hoje específica, estou fazendo até um pouquinho diferente, sair até do que eu costumo pregar aos domingos, mas foi isso que Deus me deu à tarde, eu preciso fazer isso. Se você quer receber uma oração específica, sai do seu lugar aí, posicione-se aqui no altar. Eu vou orar muito rapidinho, porque a minha hora não foi embora. Então, eu preciso que você seja ágil e rápido, ligeiro, bem rapidinho. Vem à frente aqui, eu vou orar por você. Deus não se esqueceu de você. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida de todas essas pessoas agora. O Senhor falou claramente no meu coração hoje à tarde, diretamente ao meu coração, que o Senhor não se esqueceu da sua igreja, não se esqueceu do seu povo, não se esqueceu daqueles que são Deus. Neemias nessa empreitada estava sozinho, e provavelmente alguém tenha dito a ele assim: rapaz, Deus esqueceu de você. E em nenhum momento eu vejo Neemias reclamar, murmurar, ou até questionar
a Deus dizendo: o Senhor esqueceu de mim. Em nenhum momento ele questionou, mas ele disse: Senhor, lembra-te de mim. O Senhor me fez uma promessa. O Senhor tem uma promessa na vida desse povo, e eu sei que o Senhor que fez a promessa é o mesmo Senhor para cumprir, para realizar essa promessa. Existem dezenas de pessoas dentro desse recinto hoje que têm distintas promessas, e certamente por algum momento ela titubeou dizendo: o Senhor se esqueceu de mim. E o Senhor as trouxe aqui nessa noite para lembrá-las de que o Senhor não se esqueceu dela. E o Senhor está dizendo ao meu coração que hoje, essa noite, é uma noite especial, em que o Senhor vai realizar a promessa na vida de pessoas aqui. Pessoas sairão daqui com promessas realizadas. Pessoas sairão daqui essa noite e terão uma semana de surpresas agradáveis. Terão uma surpresa de noite, uma semana de boas novas. Uma semana em que elas serão surpreendidas pela promessa, pela realização da promessa. Porque tu és Deus que não se esquece dos teus servos. Como não se esqueceu de Neemias, o Senhor não se esqueceu dessas pessoas. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.